Bem-vindos a mais um episódio de Dias do Clube com História. Os primeiros pontapés do grupo de José Monteiro da Costa foram dados no Campo da Rainha, na antiga Rua da Rainha, hoje Anteiro Quental. Os primeiros passos foram naturalmente hesitantes, mas pouco a pouco o gosto pelo jogo foi aumentando e a exiguidade do terreno ficou claramente demonstrada. Haveria que ampliá-lo para que o jogo ganhasse novos atrativos e maior beleza. Pensou-se em remodelação e executou-se. Meses mais tarde, já em dezembro de 1906, o Futebol Clube do Porto passou a possuir uma das melhores instalações de clubes nacionais. Mas o que era então o campo da Rua da Rainha? Era um retângulo relevado, campo de ténis, pista para saltos e lançamentos, tribuna de honra, bancos fixos ao redor com capacidade para 600 pessoas, balneário e bar. Pouco? Não. Grandioso para aquele tempo. Nessa época, um campo para 600 pessoas era obra. Em dezembro de 1906, o Futebol Clube do Porto defrontou o Boa Vista Footballers, formado na sua quase totalidade por ingleses. O ambiente do recinto era festivo e a azáfama grande. A mocidade elegante desse tempo acorria em grande número para a época, mal sabendo que ia assistir ao deambular de uma carreira desportiva que todo portuense e portista viria a honrar-se. Cada dia que passava ia aumentando a legião dos entusiastas pelo jogo. E 2 anos mais tarde, jogava pela primeira vez no Campo da Rainha um grupo estrangeiro, o Real Fortuna de Vigo. Os anos iam passando. 1908, 1909, 1910, 1911, 1912 e o entusiasmo não arrefecia. Os dias continuavam a passar. A popularidade do jogo dilatava-se, até que, manifestamente, não podia continuar-se no Campo da Rainha sem prejuízo para a maior expansão do prestígio do clube. Arranjar novas instalações que substituíssem o exíguo Campo da Rainha passou a ser, a partir de determinada altura, uma das maiores preocupações das pessoas ligadas ao Futebol Clube do Porto. Mas no dia 29 de julho de 1912, esse problema ficou ultrapassado quando a direção se reuniu para apreciar uma proposta tentadora que surgiu de um terreno para alugar na Rua da Constituição que dava perfeitamente para o campo de jogos de futebol, ténis, sede e muito mais. Entrou então o Futebol Clube do Porto numa fase o que fez com que fosse possível aumentar extraordinariamente o número de associados. A mudança para as novas instalações da Constituição foram feitas no dia 29 de setembro de 1912. A Secretaria do Clube começou a funcionar no campo no dia 4 de novembro desse ano. As instalações desportivas, como é natural, demoraram mais algum tempo. Fizeram-se os convites para a festa de inauguração, mas a equipa que primeiro ali jogou contra o Futebol Clube do Porto foi o Oporto Cricket Club, que venceu por 5-2 no dia 1 de janeiro de 1913. Como se sabe, o clube dos ingleses fornecia vários elementos ao Futebol Clube do Porto, e para este jogo, acabou por ser forçado a alterar por completo a sua equipa. Oficialmente, o Campo da Constituição foi inaugurado com um torneio internacional de 26 de janeiro a 2 de fevereiro de 1913, com a presença do Real Vigo, do Sport Lisboa Benfica, do Oporto Cricket Club e, claro, do Futebol Clube do Porto. Disputou-se a taça Futebol Clube do Porto, que acabou por ser ganha pelo Sport Lisboa e Benfica. A 30 de abril de 1913, foi mandado construir o campo de ténis e os balneários passaram também por melhoramentos. O Campo da Constituição vivia então os seus primeiros dias da sua gloriosa existência.
de melhoramento em melhoramento, foi-se alindando. O campo esteve muito tempo sem bancadas. Depois construiu-se uma bancada e mais tarde, arrojadamente, foi construída uma outra que os adeptos designaram por Altar da Constituição. Finalmente surgiram os camarotes improvisados, tudo na ânsia de servir o público e os adeptos do clube. Foi no campo da Constituição que o Futebol Clube do Porto conquistou os seus primeiros louros. E foi lá também que forjou grandes equipas, grandes nomes do futebol. Mas porque parar é morrer, o futebol seguia sempre em busca de melhores dias e mais prosperidade. Aumentava a massa praticante, aumentava o número de espectadores e já poucos anos depois, o campo da Constituição não correspondia às necessidades do clube. Aquelas palavras no muro exterior, onde ainda hoje se lê Futebol Clube do Porto, intercaladas com o respectivo emblema portista em relevo, é mesmo a única coisa que resta do antigo campo da Constituição, agora transformado em viveiro de dragões. O Futebol Clube do Porto investiu forte na recuperação da história, da memória e do simbolismo. Inaugurou o moderno Vitalis Park e projetou o futuro com uma casta do passado. O Futebol Clube do Porto nunca perdeu a Constituição de vista, que foi durante muitos anos o abrigo dos escalões de formação e hoje em dia continua com essa função, mas com caráter ultramoderno. O Futebol Clube do Porto quer que o coração da cidade pulse na Constituição e, seguindo a máxima de que na vida nada se perde, tudo se transforma, a velhinha Constituição, de piso poeirento e bancadas de madeira, transformou-se numa moderna Constituição em sintonia com a renovação generalizada do património do Futebol Clube do Porto, que nunca esquece que sem memória não há história e sem memória não há futuro. Aguardo por vocês na próxima edição dos Dias do Clube com História. O portista vive, subsiste, é eterno. O portista sente, sofre, luta. O portista quer, pede e exige. O portista junta, acumula e ganha. Numa simbiose perfeita com a personalidade de cada um, o portista é educado, aprende, é formado e torna-se melhor. Como pessoa, como homem e como mulher. Se és um superportista, junta-te a nós. Superportista, dragão indomável. Visita-nos em superportista.pt e superportista.com.